Queria agradecer primeiramente a organização, e o governo da Bahia pelo convite e também parabenizar, né, também a organização pelo excelente evento, que tem sido de fato muito agregador, né, trazendo muito conhecimento, novidades e assim como a Renata trouxe aqui há pouco, né, é algo que a gente consegue visualizar o futuro, né, ter esperança. E uma coisa que eu gostei na apresentação dela foi que no desenho, né, que o filho dela fez, desenhou as eólicas ali, né, então me senti representado aqui também como uma associação que representa aí os nossos bons ventos do país. Bom, eu vou trazer aqui uma pequena apresentação para vocês, para falar um pouco de como a fonte eólica tem contribuído na produção do hidrogênio verde, renovável e ao mesmo tempo competitivo. A apresentação vai ser bem rápida, né, mas eu vou trazer uma contextualização do setor eólico, né, mundial, trazendo aqui para o nacional e mostrando também, um pouco do que a gente tem trabalhado em termos não só de onshore, mas também de offshore e desembocando aí, no assunto do hidrogênio, que é o que nos interessa. Lá na Beólica, eu fico incumbido aqui de tratar dos assuntos relacionados ao hidrogênio, de armazenamento de energia, mas também trabalho com diversos outros sistemas técnicos e regulatórios também, porque, quem faz parte do setor elétrico sabe, né, que o assunto não falta, né, para a gente trabalhar, para a gente tratar e sempre tem coisa nova, sempre tem, desafios novos para a gente, eh, ser desafiado aí a superar os nossos limites e ter criatividade para superá-los, né. Mas vamos lá. Para quem não conhece a Beólica é a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. Hoje a gente tem mais de 150 associados. Trabalhamos no setor, né, representando os interesses das empresas, perante o poder concedente, né, poder executivo, poder legislativo, né. Trabalhamos com lobby, né, desse setor. E a Beólica, dentre os seus membros, tem geradores de energia, comercializadores, fabricantes de turbinas, fabricantes de torres eólicas, enfim, representamos mesmo a cadeia de eólica onshore e offshore. E as novas tecnologias, que hoje faz parte do nome da Beólica, aí entra hidrogênio, entra armazenamento de energia, né, via baterias, tudo, claro, relacionado ao setor eólico. Como que está hoje a eólica no contexto mundial? A eólica vem num crescimento aqui vertiginoso ao longo do tempo. Hoje nós já atingimos aqui, 1 terawatt de potência instalada no mundo, né. Claro que o onshore domina, as instalações por conta do contexto, né, mundial, da própria tecnologia, mas a gente vê um crescimento aí constante da eólica offshore, que é algo que eu vou abordar também na sequência para vocês. Mas fazendo um recorte aqui da parte onshore no mundial, até para a gente colocar o Brasil nessa discussão, dado que o Brasil ainda não tem nenhuma planta instalada de eólica, offshore aqui no país, mas o Brasil, esses são dados aqui de 2023, o Brasil, ele, em termos de capacidade instalada total, ele ficou em sexto do ranking mundial, em nova capacidade instalada ficou em terceiro, perdendo aqui apenas para a China e Estados Unidos, né. China a gente sabe que é difícil competir e o setor eólico não é diferente. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, né, como é que o Brasil está posicionado em termos de energias renováveis. A Renata já trouxe um bom contexto aqui para a gente, né, do nosso setor, mas a gente pode, né, falar e aí bater no peito, né, trazer essa informação com orgulho, até como brasileiro, né, de que a nossa matriz é muito renovável, né, mais de 80% de renovabilidade, dado aí o importante papel das hidrelétricas, das eólicas, da biomassa, do setor fotovoltaico, enfim. Mas aqui a eólica hoje é a segunda fonte da matriz elétrica, representando aí 15%, né, 16% da matriz e praticamente 33 gigas da nossa matriz. Aqui, fazendo uma referência aqui à metodologia, né, escolhida para representar esses dados, é apenas projetos centralizados, ou seja, de grande porte, mas se a gente considerar a geração distribuída, por exemplo, aí a fonte fotovoltaica com certeza já está na frente da eólica. E como que essa energia está distribuída no nosso país? Hoje, 90% dos projetos estão no Nordeste, né, estão aqui na região do Nordeste. Bahia, né, lidera o ranking aí com projetos
já instalados e também nova capacidade a ser instalada no futuro. E os outros 10% estão no sul do país, está aqui para o estado do Rio Grande do Sul, com eh, 2 gigas ali instalado, né, praticamente a totalidade do sul do país. E para o futuro, esse ano, né, a gente vai ficar, né, ainda nessa margem de 32, 33 gigas de potência, mas a previsão é que até 2030 a gente praticamente dobre essa capacidade instalada que nós temos hoje, isso considerando os dados já disponibilizados pela ANEEL, né, que é a agência reguladora e fiscalizadora do setor elétrico. Então a gente temos um futuro brilhante aí. Renato também apresentou um pouquinho do nosso potencial eólico onshore, né, que eu considero infinito. Ela apresentou um dado ali de 500 gigas de potência. Eu trago aqui para vocês que esse 500 pode ser até conservador para eólico onshore. A gente tem algumas estimativas aí de 800 gigas na onshore. E indo para o offshore, né, que é o que nós temos trabalhado também junto com os associados da Beólica, a gente tem um potencial técnico mapeado de 700 GB de potência. Então, assim, se a gente for somar, né, as fontes renováveis, eólica, solar, de biomassa, a gente tem uma capacidade aí incrível, né, um potencial incrível da gente ter para o futuro apenas energias renováveis. É claro que o nosso sistema é muito diverso, né, como a gente viu, a participação de hidrelétricas também é muito importante, e a gente tem que aproveitar, de fato, as características positivas de cada fonte, que cada fonte agrega no sistema e trazer aí o seu real atributo, né? E as eólicas, por exemplo, elas, em parceria com outras fontes, aí ajudam a equilibrar a geração e demanda do nosso sistema e auxiliar também com a segurança energética. Mas trazendo um pouco de offshore para vocês, que é algo que a gente tem trabalhado bastante dentro da associação, estamos aí na iminência da votação de um projeto de lei no Congresso voltado ao aproveitamento energético offshore, e o projeto foi nomeadamente como eólicas offshore, né? A previsão aí está para ser votado semana que vem. E isso veio, né? Isso foi um trabalho feito pela Beólica, claro, para viabilizar esse projeto de lei, dado o interesse das empresas em investir nesse setor aqui no país. Nós, como eu falei, nós temos um potencial incrível de eólica offshore e temos também muita expertise no mar, dado até pela nossa indústria, não só naval, né, mas também de óleo e gás, né, Petrobras e outras empresas de óleo e gás que investem já bastante, têm uma expertise no mar e querem descarbonizar suas operações, querem diminuir sua pegada de carbono e possuem metas aí globais de descarbonização. E isso nos ajuda a viabilizar essa fonte. Então, dado esse alinhamento dos astros, né, de tanto potencial quanto as empresas e investidores quererem investir nessa fonte da eólica offshore, a gente hoje no IBAMA, né, que foi o órgão que abriu as portas, né, para a gente ter o mapeamento, aí, o início do processo de licenciamento aqui no país para as eólicas offshore, a gente já tem hoje mais de 230 gigas de projetos de eólica offshore. Assim, é uma infinidade de energia. Às vezes vocês podem perguntar se esse potencial vai ser de fato viabilizado. A resposta é não, né? Porque hoje a gente tem muitos projetos ali que estão sobrepostos e carecem de uma regulação, no caso um marco legal, que a gente aí tem esperança de ser debatido e votado na semana que vem para resolver esse problema, esse pepino, para a gente de fato ter as áreas ali. Isso vai diminuir, eu diria aí que pelo menos 1/3 desse número vai diminuir em termos de projetos sobrepostos, e a previsão é que a gente tenha aí a nossa primeira eólica offshore em operação comercial a partir de 2030, né, fazendo um avanço aí no tempo de desenvolvimento do projeto. Mas trazendo aqui para o nosso tema, né, e de interesse do próprio evento, o hidrogênio, né, e como que a eólica ela pode aportar aí para a gente produzir um hidrogênio verde, renovável, ao mesmo tempo competitivo. A gente se apega muito a projeções futuras, né? Porque hoje a gente sabe que a gente carece de estudos, carece de informações, então cada informação nova que sai de demanda, de previsão de preço, né? A gente estuda, mapeia e verifica, claro, se faz sentido para o nosso contexto Brasil, né? E aqui eu trago 2 projeções para vocês. Uma é da própria McKinsey, trazendo uma previsão aqui de demanda de hidrogênio até 2040 para o Brasil.
E nessa previsão que a McKinsey trouxe, ela está datada de 2021, mas ela mostrou que o Brasil vai precisar de 200 bilhões de dólares em investimentos e vai precisar de uma demanda adicional de renovável, isso renovável que eu digo é eólica e solar, de 180 gigas. Então, gente, 180 gigas é muita coisa. Quando esse dado foi publicado, 180 gigas era praticamente o nosso setor elétrico todo. Nosso setor elétrico considerando todas as fontes, né? Eólica, solar, hidrelétrica, enfim, até as térmicas. Então, é 180 gigas para 2040, né? A gente está em 2024. Se a gente pensa que 2030 é amanhã, 2040 é depois de amanhã. E o setor de infraestrutura é um setor que demanda planejamento, que não é um setor que você consegue fazer as coisas de um dia para o outro. Tem um tempo, né, de maturidade, de concepção dos projetos. Então, esses 180 gigas, se a gente quer chegar lá, eu sou meio um pouco cético, né, se a gente vai chegar lá com 180 gigas, mas, poxa, é uma previsão, né, então é uma meta a ser batida. Se a gente conseguir metade disso, eu já estou muito feliz, até pelas previsões de projetos que nós temos aqui, mas nós temos que trabalhar hoje para que isso aconteça no futuro, e acho que nesse evento aqui a gente tem feito o dever de casa, né, em termos de discussão, trazer os desafios e vermos propostas conjuntas para a gente avançar nesses desafios. E outro gráficozinho que eu trago aqui, né, que também é bem animador, é a questão de preço, né, competitividade, que é um dado da Bloomberg Energy Finance, que traz o LCOH do hidrogênio até 2030. E lá em 2030, a Bloomberg trouxe que a gente vai ter um hidrogênio aí muito competitivo para o Brasil, né? O Brasil está liderando aí como player principal e mais competitivo do mundo, em detrimento de outros países, a um preço de mais ou menos aí entre $1 e $1,50 por quilo de hidrogênio. Mais uma vez, se a gente vai chegar lá nesse preço, né? A gente está em 2024, eu não sei, mas vamos em busca de chegar nesse preço, né? Vamos forçar aí, trazer mecanismos para que a gente alcance essa competitividade. E nessa previsão da Bloomberg, o que nos anima, e por isso que eu trago esse gráfico aqui, é que esse preço foi considerando a geração de hidrogênio verde renovável a partir da eletrólise, utilizando energia da eólica onshore. E o porquê disso, né? Deixa eu ver se está no outro slide ou se eu não trouxe. Aí entrando no porquê, né, desse preço competitivo. É porque, de fato, aqui no Brasil, energia eólica e energia solar hoje são as fontes que puxam a expansão do sistema elétrico brasileiro e são as fontes mais competitivas que nós temos para essa expansão e também para a produção de hidrogênio. Aqui eu trouxe um gráfico que eu peguei de uma apresentação da Eletrobras, nossa associada, mostrando o impacto do preço da energia dentro do preço do hidrogênio, o LCOH. Então a gente vê que quanto mais cara foi a energia, isso aqui, claro, pensando na rota de eletrólise, tá? Quanto mais cara foi a energia, maior é o percentual de impacto no preço final do hidrogênio. E quanto mais barato, obviamente, né, a tendência é diminuir também o preço do hidrogênio. Isso porque a gente, como acho que não vou trazer uma informação nova aqui para vocês, mas a energia tem um percentual aí muito grande, né, entre 50% e 70% de impacto no preço do hidrogênio. A eólica ela está posicionada hoje no Brasil, né, considerando a competitividade dos projetos que estão ficando de pé aqui no país. Está posicionada, deixa eu ver se eu consigo ajeitar o laser aqui, está mais ou menos nesse meio aqui, tá? Está entre 30 e 50 dólares. Pegando a média de preço que nós temos hoje mapeados dentro de casa, dentro da eólica. Então a gente consegue, de fato, produzir um hidrogênio competitivo, ajudar nessa competitividade requerida nesse início da indústria do hidrogênio verde renovável. E aqui também trago algumas previsõezinhas, né, baseado em previsões da IRENA, a Agência Global de Energia Renovável, tanto de preços de eólica onshore quanto de offshore, e a gente vê que há um decréscimo de preço ao longo do tempo, né, dado a economia de escala, dado melhoria de tecnologia, enfim, tudo isso auxilia. Tô terminando já. Sempre dá um sustinho, né, essa plaquinha aí. Mas, ó, cheguei no final já, então já é para encerrar. Para concluir aqui, pessoal, para vocês, assim, o Brasil ele vive um desafio diferente de outros países.
a gente sabe que a gente tem uma assim, infinidade de fontes renováveis disponível, então o desafio do Brasil não é gerir escassez, mas sim gerir a abundância. A gente viu o potencial da energia eólica, a gente viu o potencial da solar, então a gente tem como pensar nesse futuro renovável, não só para a matriz elétrica, mas também pensando na geração do hidrogênio verde renovável. Só que a gente sabe, né, que as oportunidades que a gente tem nesse tema, assim, são inúmeras, mas a gente também tem muitos desafios. O primeiro passo, eu coloquei que a gente já deu, que foi a publicação do Marco Legal do Hidrogênio. Dentro da associação, desde quando a gente começou a trabalhar esse tema com os associados, a primeira coisa que o pessoal, as empresas me trazia era: André, a gente precisa de um marco. André, a gente precisa de um marco. Então fomos atrás do marco legal. E agora sim, não temos mais essa desculpa. Já temos um marco legal publicado pela Lei 14.948, 14.000 também 990 ou 490, que trata aí dos créditos fiscais. Então, agora o próximo passo qual que é, né? E agora? Já temos o marco legal, e agora? Eu coloco que um dos desafios agora, além da etapa da regulamentação, é demanda, né? Sem demanda de hidrogênio, a gente não consegue viabilizar nenhum projeto, né? É o chamado off-taker. Até mesmo, né, se a gente tivesse um off-taker antes do marco, muitos projetos já teriam aí se viabilizado. Mas a demanda e a viabilização dessa demanda é de fato muito importante. E aí que eu trago um pouco das ideias, né, que nós temos trabalhado dentro de casa e levamos isso não só ao legislativo, mas também ao executivo, que é a criação de não só de hubs, né, que a gente sabe que já existe, mas trazendo, por exemplo, o conceito de porto-indústria, até para conectar também com a eólica offshore. O porto, a gente sabe que a gente consegue, dentro do porto tem as operações ali, de diversas empresas. E essas operações precisam ser descarbonizadas. Se a gente utilizar plantas de hidrogênio para descarbonizar essas operações, a gente consegue, dentro de um porto, colocar uma planta de hidrogênio, conseguir, através da rede, né, seja onshore, pensando onshore, seja offshore, a gente captar uma energia renovável e competitiva, né, pensando na eólica, por exemplo. Dentro do porto, a gente consegue produzir esse hidrogênio renovável, utilizar esse hidrogênio renovável dentro das operações do porto e, eventualmente, ou exportar ou usar para o mercado interno esse energético. Então, assim, é nessa lógica e nessa sinergia que a gente consegue fazer o quê? Diminuir custos. Além de ter sinergia entre fontes energéticas, a gente consegue também, nessa integração, eliminar alguns elos da cadeia logística, principalmente, de armazenamento, de transporte, do próprio hidrogênio, que a gente consegue diminuir custos. E assim a gente consegue ter aí a demanda naquela localidade. Isso estou falando de conceito de porto, né, hubs aí, mas a lógica funciona mesmo para aeroportos, por exemplo, né? Eu vi aqui na última apresentação trazendo um pouco da ideia do SAF, pensando que a gente, a gente tem aí aviões, né, que vêm mundialmente, né, acabam descendo aqui nos aeroportos, né, São Paulo, Salvador, no Ceará, enfim. A gente pode utilizar essa, né, e pensar numa estratégia maior, né, de inserção global do país nesse sentido. Claro, uma coisa também que a gente sempre traz, né, no nosso discurso é que o hidrogênio, a gente não pode pensar, por exemplo, há uma discussão, né, se a gente vai exportar molécula ou vai utilizar no mercado nacional, como se exportar fosse algo muito ruim. E eu não vejo isso, porque quando a gente está falando no hidrogênio e ele produzido a partir, né, pensando no nosso nicho aqui, claro, de eólica, a gente traz toda uma externalidade positiva da fonte. A eólica é uma indústria nacional. Hoje, 80% da cadeia eólica é nacionalizada. Ela produz emprego aqui internamente no Brasil, traz renda, traz desenvolvimento econômico. Você tem aí efeitos e impactos positivos na economia dessa cadeia que vem atrás. Isso estou falando só de eólica, tá? Mas isso a gente consegue expandir para as outras renováveis que também estão aqui. E quanto mais produção de hidrogênio a gente tiver, verde renovável, pela rota de eletrólise, a gente traz toda uma cadeia por trás. Pensando aqui fazendo uma conta de padeiro aqui para vocês, de 1 giga de hidrogênio vai precisar de 3 gigas de eólica, mais ou menos. Então pensa nessa cadeia que vem atrás, nessa dinâmica positiva de externalidades positivas que vem a reboque, né?
e é algo que a gente precisa pensar quando a gente também pensa na estratégia para o hidrogênio para o futuro. Mais uma vez, vou ressaltar aqui que eu trouxe, claro, um recorte para a eólica, mas pensando na abundância do Brasil de fontes, a gente não pode considerar só a eólica, né? A gente sabe que o hidrogênio, a integração de fontes eólica, solar e outras renováveis vão ser muito importante também. E aí eu finalizo aqui minha fala agradecendo mais uma vez a atenção de todos e fico à disposição aqui para eventuais perguntas. Obrigado.